Essa é minha esposa Daniela. A gente tem 3 filhos, Cauã, Nicolas e Arthur. E a gente está nesta igreja há mais ou menos uns 20 anos. A minha história aqui na Vineyard, ela começa nos meados de 96 praticamente, quando eu conheci alguns amigos que participaram de uma horta comunitária aqui. E foi na comunidade que eu me converti, foi na comunidade cristã que eu conheci o Wagner, o Tutão, o Perboni, que foram as pessoas com quem caminharam comigo ao longo dos anos, né? Durante 3 ou 4 anos a gente fez parte de um programa aqui na horta, e essa horta comunitária ela veio para ajudar as pessoas que tinham dificuldades, né, na parte de drogadição. Eu passei por esse processo de recuperação, processo com o Legário na liderança dessa horta, e a partir daí foram se passando os anos, né, e até que eu comecei a entender a palavra. E antes de tudo isso aí eu era uma pessoa com uma família total desestruturada, né, meu pai tinha as dificuldades dele, eu perdi minha mãe muito cedo, com 3 anos de idade. A partir dos 11 anos de idade eu comecei a usar droga e tive uma longa carreira, né, de adicção, quase 24 anos da minha vida, tentando me livrar desse vício. Hoje vai fazer 7 anos que eu tô limpo, e desde então me envolvendo com as coisas da igreja. Depois que a comunidade se transformou na Igreja Vineyard, eu participo aqui dessa igreja, né? E Deus tem transformado as nossas vidas, transformou a minha vida de uma forma onde eu tenho sido referência, testemunho para as pessoas que me conheceram dentro dessa cidade. E a partir disso, né, eu conheço o Milton há 20 anos, né? Então a gente tem uma longa história juntos também. O Milton lembra quando eu vim para a horta que, né, eu era um garoto ainda com 19 anos, e o Milton foi um grande suporte para nós, o Olegário, as pessoas aqui, a Dona Nena, os mais velhos que nos conheciam em oração, nos ajudando, sustentando os grupos caseiros, né, que na época foram fundamentais na nossa vida. E hoje, a partir disso, depois que a gente conseguiu entender a realidade do cristianismo, o que significa o evangelho e da nossa importância nesse cristianismo, a gente tem dado sequência, né? Então a gente tem priorizado pessoas, a gente tem desenvolvido projetos, a gente tem tentado sonhar os sonhos de Deus aqui na Terra. Eu sei que a gente tem as nossas limitações como ser humano, não é fácil, não me sinto perfeito. Gosto muito quando o Milton cita que realmente essa igreja é uma igreja de imperfeitos, mas a grande questão é que a gente encontrou aquele que é perfeito, Jesus Cristo. E a partir disso, quando você tem Jesus, você percebe que realmente você pode ser útil, né? O que eu não sentia lá atrás, a minha maior dificuldade era de entender que eu era uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tinha responsabilidades, não tinha objetivo, não tinha alvo, não tinha sentido a vida para mim, não tinha significado nenhum. E hoje o que eu vejo é que realmente eu sou muito útil, que eu tenho sim realmente o que oferecer para outras pessoas. E Jesus Cristo tem transformado o meu caráter, mudado realmente a minha realidade dia após dia, abençoando a minha vida para que eu também seja um bom pai, um bom marido. Coisa que eu não tive experiência nenhuma com os meus pais, porque eu não tive pais, né, para andar junto com eles e ser exemplo. E também toda a dificuldade da minha história lá atrás, né, que eu vivi com a adicção, entender que Jesus Cristo, ele realmente liberta, e todos aqueles que estão dispostos a essa libertação, ele está disposto a libertar, e que através disso a sua história pode ser mudada igual a minha, né? Agradeço a Vineyard, agradeço os pastores, a liderança, agradeço as pessoas que realmente grudaram em mim e me deram a oportunidade, acreditaram que realmente de mim poderia surgir bons frutos. E estamos aí, eu e minha esposa, minha família agora, olhando para o céu, olhando para Jesus, olhando para o alvo, e através disso com a expectativa de abençoar outras pessoas com o nosso próprio testemunho e a bagagem que a gente desenvolveu e as ferramentas que a gente aderiu aqui dentro da Igreja Vineyard. Gênesis 37, de 1 a 5. Assim começa a história de José. Jacó, do qual nós falamos a semana passada, habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que é Jacó, você ouviu aprender a semana passada, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa.
Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais e viveram felizes para sempre. Que família é essa, né? Não parece a sua família, é isso? Olha, tá, o pai gosta mais de um do que gosta do outro, né? Dá uma roupa diferente para esse do que dá para os outros. Esse aqui vai lá ver os irmãos e dedura tudo de errado que os filhos fizeram, né? Vai lá, é uma história que não é perfeita, e é fascinante porque as escrituras não escondem os defeitos, né? as imperfeições dos seus personagens. E eu acredito que é justamente para que eu e você possamos nos identificar com eles e nós possamos escrever junto com Deus a nossa própria história também. José, você viu, ele era o filho predileto, né? O pai tinha tido ele quando tinha 90 anos. Alguém aqui já teve filho com 90 anos ou não? Ele teve com 90 anos, então colocou o nome dele especialmente de José, quer dizer, ele pode acrescentar, Deus pode acrescentar, é isso que José quer dizer em hebraico. Ele pode acrescentar filhos. Ele também era especial porque ele era filho de Raquel, que era a esposa favorita. Então ele tinha várias esposas, era uma coisa lá para trás, não se anime. Ele tinha várias esposas e a preferida era Raquel. Então era o filho dela. Deu para ele uma túnica, em outras versões dizem que é uma túnica colorida, que era uma túnica mais longa. O fato é, esse cara tinha roupas diferentes, né? Os outros filhos vestiam Ering e ele vestia... fala uma marca aí. Como é que é? Ricardo Almeida? Conheço. Enfim, ele vestia roupas, então ele era diferente. O pai tratava ele de forma diferente por causa disso. Ele ficou conhecido como José do Egito, apesar de ter nascido em Canaã, porque a história toda dele acontece e vai até o capítulo 50 agora do livro de Gênesis, a história dele, que eu vou tentar resumir para você. Quando ele tinha 17 anos, ele começou a ter sonhos, e nesses sonhos ele sonhava que a família inteira dele se dobrava diante dele. O que você faria com o irmão que fazia isso? Os caras odiavam José. Eu tive um sonho, tinham espigas e não sei o que, e as espigas se dobravam e uma ficava em pé e a que fica em pé sou eu. E a que se dobrava são vocês. E o cara já era preferido, usava roupa diferente, era dedo duro, né? E ainda tinha sonho, aonde no sonho só ele se dava bem, né? Então os caras foram pegando um ar com ele, foram pegando um ar, e a primeira chance que eles tiveram, nós vamos matar esse cara, né? E eles saíram lá para pastorear e já estavam armando lá que iam matar. O filho mais velho chamado Rubem falou: pelo amor de Deus, não bota a mão nesse cara, ele é o filho preferido do papai lá, vai dar problema, então deixa quieto, não faz nada com ele. Daí o Rubens deu uma vacilada, os outros irmãos prenderam ele numa cova, passaram os mercadores, eles venderam o irmão. Que família é essa, gente? Venderam o irmão. O preço foram 20 porções lá de prata. Eu tentei achar quanto é que é isso. Eu achei valores que foram de R$800 até R$15 mil, mas não importa o valor. Venderam o irmão, cara. Quanto que vale o seu irmão? Por quanto você venderia o seu irmão? Fala aí. Quanto você paga? Tem irmão que você fala o seguinte: ó, quanto você paga? Eu quero pagar para você levar, né? Eu pago, você leva, né? Mas não pode devolver. Pô, venderam o cara. E aí, como é que eles voltam para casa sem o queridinho do papai? Eles forjaram um assassinato, né? Porque agora o Rubem chegou, o negócio tinha acontecido, e agora os caras foram embora, não sei o que, foram lá, pegaram a túnica colorida dele que sobrou, encheram lá de sangue de bode e levaram para casa e falaram: pai, um animal selvagem matou seu filho. Imagina o coração de Jacó. Imagina, você que é pai, imagina você perder um filho.
Agora você perdeu seu filho preferido, né, que é o caso dele. Eu não acho que nós deveríamos ter filhos preferidos, né? Mas ele perdeu. Esse homem se rasgou de desgosto, e enquanto isso, José está nessa caravana indo embora para o Egito, como escravo. Chegando no Egito, ele foi vendido para uma grande autoridade lá chamada Potifar. Potifar comprou e colocou ele dentro de casa para trabalhar, para servir. E dentro da casa de Potifar, que era um baita de uma autoridade, lá ele cresceu e ele se tornou uma pessoa importante dentro desse palácio. Ele se tornou o equivalente a um mordomo. Todas as coisas da casa passavam pela mão dele, ele decidia, ele resolvia, toda a confiança. Então agora ele está numa situação muito melhor do que ele estava lá atrás, inclusive. Ele está no Egito, um país próspero, né? Ele está lá do lado de uma baita autoridade, crescendo, se dando bem, né? Não é tipo Brasília assim, né? Mas está bem, o cara, né? E tá se dando bem. E aí de repente a coisa começa a virar para o lado dele. A esposa do cara se interessa por ele, e ela cai de pau em cima desse moleque, né? E ela começa a ir, cerca daqui, cerca de lá, e não sei o que e tal. E José permanecendo puro, fugindo. Chega um dia que ela agarra ele, e ele foge, ela fica com as roupas dele na mão. Você imagina esse cara saindo meio sem roupa, fugindo, e essa mulher lá segurando a roupa dele. Ela denuncia para o Potifar e fala: esse cara estava me assediando, né? Já era crime naquela época, né? Assédio. Botou ele lá, o patrão, o Potifar, ficou doido da vida, botou o cara na prisão. José ficou 12 anos preso, por causa de uma acusação injusta. Ele não tinha feito nada. 12 anos preso. Mas sabe de uma coisa? Dentro da cadeia ele prosperou também. E dentro da cadeia ele começa a ganhar confiança e se tornar uma pessoa importante e privilegiada ali, que era uma prisão de presos políticos. Lá ele conhece dois caras que estavam lá por questões políticas, um padeiro e um copeiro. E já no final desses 12 anos ali, né, nesse interim, os caras começam a falar a respeito de sonhos que eles estavam tendo. E os sonhos na época, eles eram considerados como se fosse uma previsão do futuro. O pessoal levava esse negócio muito a sério. Então, aqueles que desvendavam os sonhos, aqueles que revelavam o sentido dos sonhos, eram muito valorizados. E José teve uma revelação a respeito do que significava aquelas duas coisas. José tinha aí um dom espiritual. E ele revelou, falou para o cara lá que era o padeiro o seguinte: olha, isso aí significa o seguinte: daqui tanto tempo você vai ser morto pelo faraó. Bacana, né? Para o outro, daqui tanto tempo você vai estar de volta nas suas funções diante do faraó. E quando você estiver lá, lembra de mim, né? Acontece que 2 anos se passaram, se passaram 2 anos ainda, né? Foi no ano 10 da prisão do José. 2 anos depois, esse copeiro está de volta trabalhando com o faraó. E agora quem está tendo sonhos é o faraó. E ele tem sonhos de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? E 7 espigas gordas, né? Espigas magras. Ele tem esse sonho. E aí compartilha lá com o copeiro, e o copeiro pega e fala: olha, tem um cara lá na prisão, que o cara é bom, hein? Não, mas eu tenho os meus. Ninguém conseguia desvendar o que acontecia. Trouxeram o José da cadeia, e ele chega diante do faraó e fala o seguinte: as 7 vacas magras significam 7 anos de fome, e as 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de muita prosperidade. Historicamente, essas duas coisas aconteceram no Egito, estão registradas na história, né? Que aconteceram mesmo esses 2 episódios. E
Mas José não deu simplesmente a revelação do sonho. José apresentou um plano para ele. Falou, e para sair dessa situação, o que o Egito tem que fazer é isso. Então, nos 7 anos de prosperidade, poupar, guardar, para que nos 7 anos o Egito possa ter, né, condição de sobreviver e também possa fornecer comida para outros lugares e se tornar uma grande potência. Ele foi contratado na hora, foi a melhor entrevista de emprego da história, né? Ele foi contratado na hora e ele foi colocado como o segundo homem mais importante do Egito. Ele foi colocado como se fosse um primeiro-ministro do faraó. E ali, trabalhando com o faraó, ele começou a governar sobre as finanças, sobre as leis, sobre os empregados e sobre todas as coisas. Ele era o cara no Egito, uma nação poderosa. O moleque que com 17 anos foi vendido, que ficou 12 anos na prisão, a essa altura lá, ele tem 30 anos de idade. E ele se torna o primeiro-ministro, o governador sobre todo o Egito. E ali, enquanto isso está acontecendo, a família dele está passando fome lá no outro, porque é o Egito que tem a comida agora. Chegou a época da fome. E lá a família dele está passando fome. E os irmãos vêm agora para o Egito em busca de comida. Os irmãos não tinham a menor ideia aonde é que estava José, o que tinha acontecido com ele. Na cabeça deles, né, nunca mais iam vê-lo. Então eles não reconhecem. Mas José reconhece os irmãos, reconhece os caras que venderam ele. E agora ele é o governador do Egito, cara. E agora ele manda matar se ele quiser, né? Ele reconhece os irmãos. E depois de alguns testes, né, para encurtar a história, ele se revela para os irmãos, perdoa os irmãos e fala: eu quero meu pai de volta, eu quero meu pai comigo. E eles vão e trazem Jacó, e Jacó se estabelece ali no Egito junto com José. José foi morrer com 110 anos. Então José viveu no Egito até os 110 anos. José enterrou o pai dele lá na terra de origem, porque era um desejo do pai. Então, com a permissão do faraó, ele enterrou o pai dele lá na terra de origem, e com a permissão do faraó, a família dele foi estabelecida ali. Você sabe que a continuidade da história é que esse povo prosperou no Egito, cresceu, né? E 400 anos se passaram lá na frente, quando eles saem do Egito, né, por Moisés, e um outro faraó persegue, que não conhecia José, vai persegui-los, e a história vai por aí, a história de Moisés. A gente volta outra semana para falar sobre isso. Mas José termina os seus dias, e ele também pediu para que fosse enterrado quando o povo saísse. Ele sabia da promessa: quando o povo saísse do Egito, ele queria que os seus ossos, os seus restos mortais fossem levados para a terra prometida junto. E isso aconteceu, né? 400 anos depois, Moisés, ao levar o povo embora, eles levam os restos mortais de José. Essa é a história impressionante de José. Um garoto que começou com o pé esquerdo, né? Vaidoso, dedo duro, né? Mimado, um cara arrogante, muito embora aquele sonho que ele teve dos irmãos se dobrando diante dele quando ele tinha 17 anos, se cumpriu quando ele tinha 30, porque ele era governador e estavam lá os irmãos dobrados diante dele agora, clamando por socorro e clamando por alimento. Essa história tem muito mais informação, não caberia aqui. Eu queria encorajar você a ler os capítulos 37 a 50 de Gênesis e você conhecer a história. Mas eu queria destacar algumas coisas importantes a respeito dessa história, para nós sairmos daqui desafiados. Primeira coisa, perseverança. A história de José ensina para mim e para você perseverança. A vida não é justa. As coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Nós passamos por provas, nós passamos por problemas, nós somos injustiçados,
Não espere que esse mundo seja perfeito. Ele não é, ele não será até que Jesus volte. Esse homem ficou 12 anos preso, injustamente. E nos 12 anos, ao invés dele se lamentar, ao invés dele adoecer, ao invés dele se tornar uma pessoa amarga, ele prosperou dentro da prisão. Eu queria dizer para você, o Senhor quer fazer você prosperar no meio da sua dificuldade, no meio da sua luta, no meio dos seus problemas. Alguns desses problemas vão embora, outros vão demorar, alguns talvez não vão embora, mas o Senhor quer que você prospere, que você cresça, que você amadureça, mas você tem que perseverar. Uma das grandes características que a fé nos traz é a perseverança. Nós continuarmos, nós não esmorecermos, nós continuarmos firmes. A segunda coisa é pureza. Uma coisa importante da vida de José, acho que é uma história importante e que virou a mesa da história dele, foi quando ele foi assediado por aquela mulher e ele resistiu à tentação. Sabe, talvez a tentação sexual não seja aquilo que esteja sendo problemático para você hoje. Talvez não seja isso. Talvez você não está sendo assediado pela sua patroa, você não está sendo assediado por ninguém sexualmente, ou talvez esteja, mas talvez você esteja sendo assediado ou tentado por outras coisas, pela cobiça, pela mentira, pelo engano, por tantas outras coisas. Uma das coisas que fez com que José prevalecesse é a decisão dele de permanecer puro, de permanecer fiel. Ele era fiel a Deus, ele era fiel ao seu patrão, que era lá o Potifar, e ele era fiel a quem ele era em Deus, o papel que ele tinha naquele lugar. Um mundo de tantos escândalos. Essa semana estourando aí escândalos da Igreja Católica nos Estados Unidos, lá na região da Pensilvânia. Os evangélicos não são melhores. Aconteceu recentemente 2 ou 3 casos nos Estados Unidos de pastores famosos, um deles, um dos mais conhecidos dos Estados Unidos, escondendo escândalos sexuais com assistentes, com secretárias, durante 20 anos. E agora todas essas coisas vieram à luz. Ele ia se aposentar agora em outubro. Ele teve que antecipar a sua saída em 3 meses, por causa de toda a sujeira que saiu. Eu estou falando de líderes, estou falando de pessoas que têm que ser o exemplo e que cederam à tentação. Mas nós, como igreja do Senhor, somos chamados a permanecer puros. Então resista à tentação. Você nunca vai ser tentado acima da sua capacidade. É o que a palavra de Deus nos promete. E junto com a tentação vai vir o escape. No caso de José, foram as pernas. A hora que o bicho pegou, ele correu e voou. E lá no Novo Testamento, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, falando para o jovem: fuja das paixões da sua mocidade. Então você que é jovem, aprenda com José. Fuja das tentações, Mas os mais velhos também. Terceira coisa, perdão. José, os irmãos, eles mereciam morrer. Fala aí, fala sério. Se eu fosse José, Se eu fosse José, os caras me venderam, velho. Os caras falaram: olha, eu era um cara lá em casa, olha o que eles fizeram, olha, eu fiquei 12 anos preso por causa desses caras, olha o que aconteceu com a minha vida. Mas José, ele não se conteve diante de ver os irmãos, chorou, compassivo, amor de Deus, compaixão de Deus, e ele perdoou os seus irmãos e trouxe eles para desfrutar da bênção que ele tinha recebido do Senhor. Não guarde rancor no seu coração. Não guarde rancor. Não perdoar é um péssimo negócio. Quando você não perdoa alguém, isso não faz nada com a outra pessoa, mas acaba com você. Eu não vou perdoar aquela pessoa. O cara tá nem aí, velho. O cara tá vivendo a vida dele, nem sabe do que você está acontecendo, e você está corroendo o seu coração por dentro. Aprenda com José. Perdoe, libere,
Você acha que você está liberando outro, mas na verdade é você que você está liberando, para que você possa crescer e para que você possa prosperar e possa ser curado. E por último, as 4 palavras com P, né? Eu poderia ser um poeta, né, se eu quisesse. Propósito. José entendeu que em meio a todas essas coisas, Deus estava realizando a vontade dele. Olha o que ele fala em Gênesis 50:20, falando para os irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Porque Deus é o Senhor da nossa história. A nossa história não pertence ao governo, a nossa história não pertence ao próximo presidente da república, a nossa história não pertence a ninguém, a nossa história não pertence nem a nós mesmos, a nossa história pertence a Deus. O Senhor te conhece, o Senhor te ama, o Senhor tem planos para a sua vida, o Senhor é capaz de fazer com que tudo que planejarem contra você se torne bem para a sua vida. Ele é capaz de te exaltar se você se humilhar. Ele é capaz de te sustentar no deserto, na prisão, na doença, na fome, no que quer que seja, porque Ele é Deus e a sua vida pertence a Ele. Quando nós entendemos isso, nós somos capazes de perseverar, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de prosseguir. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu queria dizer para você que em Jesus, nós fomos perdoados e nós podemos perdoar outras pessoas também. Porque aquilo que Deus perdoou de nós em Jesus é muito maior do que qualquer dívida que alguém tenha conosco. Hoje, se o seu coração está aprisionado pela falta de perdão, eu creio que você pode ser livre hoje. Sabia disso? Você pode tomar uma decisão hoje. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. O sentimento vai acompanhar depois, mas você precisa tomar uma decisão a respeito do perdão. Porque Jesus te perdoou de todos os seus pecados, você pode perdoar quem quer que seja, o que quer que for que essa pessoa tenha feito para você. Através do Espírito Santo, nós somos capazes de perseverar e nós somos capazes de viver em santidade. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Espírito Santo habita dentro de nós, e o Espírito Santo é que faz com que a gente persevere. É Ele que vai te sustentar todos os dias. Quando nós oramos aqui pelo Maurício, nós estamos falando: vem Espírito Santo. Não era para ele ter um xilique, sai rodando aqui, sai falando em língua e tal. Seria legal, inclusive, né? Mas não, é mais do que isso. Que o Espírito Santo leve eles para Brasília, sustente eles em Brasília, persevere em Brasília, que eles continuem sendo bênçãos onde quer que eles sejam. O Espírito Santo nos capacita a sermos santos, porque Ele é santo, Ele é a santidade habitando dentro de nós. Se você tentar ser santo com as suas próprias forças, você vai se tornar um religioso. Mas o Espírito Santo, Ele quer produzir a santidade dele no nosso coração à medida que nós o buscamos. E por último, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, eu estou maravilhado de ver o que Deus tem feito através dessa grande crise que nós estamos vivendo na nossa casa. Há 2 anos atrás, a Érica foi diagnosticada, 2 anos e meio foi diagnosticada com câncer. E há 2 anos e meio nós não paramos um dia para descansar. Mas sabe de uma coisa? O Senhor tem feito a gente perseverar. Amém. O Senhor tem feito com que a gente, ao invés de amaldiçoar e de reclamar, nós adoremos o Senhor. Ele tem nos sustentado. E Ele tem feito tantas coisas no meu coração por causa disso. Ele tem feito tantas coisas no coração da Érica, no coração dos nossos filhos, na nossa família.
Ele tem feito tantas coisas aqui no meio dessa igreja por causa disso. Ele tem feito tantas coisas na vida de tanta gente por causa disso. Porque Ele é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. O grande segredo da nossa vida é amar o Senhor de todo o nosso coração.